Pai, nós te invocamos, todos nós juntos, e todos aqueles que se unem a nós, vendo e ouvindo, em tantos lugares diferentes, formando esse corpo presente aqui e espalhado literalmente por tantos lugares da terra. Nós pedimos que agora, por aquele milagre do Espírito Santo, nós nos tornemos todos um, que haja profundo acordo entre nós, que haja aquela vontade total de que a tua palavra receba da nossa parte a oferta do melhor chão, para que a semente da vida caia e seja acolhida e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um, de modo que a tua graça na nossa vida se expanda muitas vezes, porque nenhum de nós aqui provou ainda nem o que seria 30% dessa manifestação. Pelo amor do teu nome, dá que o chão da nossa vida se torne permanentemente bom, úmido, quebrantado, fertilizado pela palavra, e sempre adubado pela tua graça, de modo que nós nos tornemos, por tua misericórdia, o cumprimento da profecia que diz que nós seríamos como um jardim regado, um jardim molhado, um jardim que tem o melhor jardineiro, que é o Criador de todas as coisas. Nós queremos ser esse teu jardim, queremos que a tua palavra produza um jardim no nosso ser e nos tire esse deserto, esses buracos, essas carpas, essas pedras pontiagudas. Aplana o nosso interior e planta o teu jardim e rega-o com a água da vida em nós. Pedimos que nós não sejamos passivos, mas que o nosso coração se levante com a disposição de fazer a nossa parte de entrega, de confiança, e de levantar, tomar o leito e andar, e parar de dar desculpas. Por favor, salva-nos da nossa autovitimização, da nossa paralisia, das nossas transferências de responsabilidade para ti, e ajuda-nos a vermos que nós não temos mais desculpa. A palavra está aberta e livre, e o Espírito está soprando. E não há quem não esteja entendendo, até os que não gostam compreendem. Por favor, Jesus, dá-nos um coração que acolha e que não lute contra a verdade. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Gente boa e amada de Deus, uma boa noite para todo mundo, tá bom? Quero informar, porque nos próximos 10 minutos costumam ainda chegar pessoas, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assentos aqui à frente. De modo que quem estiver lá atrás, se desejar ficar juntinho, venha, porque aí se alguém chegar não tem que atravessar tudo, tá bom? Mas por outro lado não se sinta forçado. Nós fizemos uma interrupção de 1 mês na nossa sequência sobre o caminho do discípulo, que foram as 2 semanas que Adriana e eu ficamos no Rio, que foi a da quarta-feira da nossa chegada,
quando eu cheguei assim, griposo, do avião, e aí sem poder ainda me expor muito. E a quarta passada, quando eu convidei o Paul Anderson para falar aqui para nós, e os que estiveram presentes participaram. Mas todo mundo lembra onde nós paramos, né? E quem foi que teve, porventura, o trabalho de dar uma chegada na VMVTV e assistir pelo menos a última aula, nossa sétima, para dar uma rememorada na sequência? Alguém aqui teve essa iniciativa? Poxa vida, que beleza! Eu fiquei até surpreso, achei que ninguém... que maravilha! Então vocês são os privilegiados, os demais vão ter que relembrar, porque eu não vou fazer mais repetecos. Está lá, não podia ser mais fácil, então agora é com cada um, tá bom? A gente está vindo em Mateus capítulo 16, desde o verso 1, vimos que não é possível ser discípulo se o indivíduo não estiver com os sentidos abertos, diferentemente dos saduceus e dos fariseus que pediam um sinal no céu. Vimos que não é possível ser discípulo mantendo no coração o fermento dos fariseus e dos saduceus, que de um lado é a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus é aquela religiosidade cética, que não se abre para transcendência, nem para experiência da realidade espiritual. Aí nós vimos que Jesus disse que para ser discípulo, o indivíduo não pode ficar impressionado com a opinião de terceiros, com o que os outros dizem, que para ser discípulo, o indivíduo tem que, por revelação, ter discernido que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e todas as implicações disto aí. Depois nós seguimos e vimos que o fato de alguém ter essa revelação, como foi o caso de Pedro, não o impede de depois ter cogitações perversas, como foi também o próprio caso dele, que a seguir foi repreendido à ré da Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Nós vimos que a introdução do tema igreja, eclesia, os chamados para fora, os chamados do todo para o ajuntamento dessa comunidade de consciência, aconteceu a primeira vez também em Mateus 16. É um anúncio feito a discípulos, porque igreja só existe se ela for feita de discípulos. Se os membros não forem discípulos, ela é um clube, uma igreja entre aspas. Se os que fazem parte dela forem discípulos, ela é igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vimos que Jesus fez questão de introduzir o tema da igreja no caminho, viajando da Galiléia para a região da Cesareia de Filipe, porque a igreja é uma comunidade andante, hebreia, que tem que estar sempre pisando no chão único do Evangelho, mas no caminho que enfrenta a realidade da vida. Se ela enfrenta as portas do inferno, por que ela não andará no chão da vida e do mundo? Vimos que propositalmente Jesus escolheu fazer esse anúncio da inserção desse corpo de sal da terra e luz do mundo, justamente numa das cidades mais pagãs de Israel, que tinha sido pagã desde sempre, desde antes deles chegarem lá, e nunca deixou de ser, que é a região do Hermon, das nascentes do Jordão, da Cesareia Filipai, cheia dos nichos e dos deuses. E ele anuncia
Que igreja, portanto, que tem que estar não separada do mundo, mas inserida no mundo, é anunciada justamente nesse contexto andante da direção da paganidade. Porque para ser igreja de Deus não pode ser sal no saleiro, tem que ser sal na terra. E aonde a terra for mais insípida, tanto mais ela deve se inserir, se fazer presente e necessária, dando gosto à existência. Aí nós prosseguimos. Isso aqui é uma viagem, não é nem de supersônico, é de OVNI, assim, ó. Né? Então, nós prosseguimos e entramos no texto propriamente dito do convite ao discipulado explícito. E nesse convite ao discipulado explícito, nós já estamos há algum tempo. Verso 24 do capítulo 16 de Mateus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos aqui já 3 ou 4 reuniões direto. Se é uma condicional porque precisa ser fruto de uma escolha, e o indivíduo tem a alternativa de não ser discípulo. Só que não sendo discípulo, ele não será amigo de Jesus. Discipulado, em João, no capítulo 15, no capítulo 17, é descrito como amizade de Jesus. Vós sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando, eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Então o caminho para a amizade de Deus é o caminho do discipulado, que é uma alternativa. Quereis vós, porventura, também retirar-vos? É uma pergunta que Jesus faz de vez em quando. Se o pessoal vai ficando blasé, ele começa a perguntar: por que que vocês não pensam em dar uma volta? Em tirar férias, qualquer coisa? Mas, se é para ser meu discípulo, é para se engajar. Porque ninguém que tenha posto a mão no arado e olhe para trás é digno do reino de Deus. Mas existe a alternativa de não ser discípulo, de não segui-lo, de não obedecê-lo. E existe inclusive a alternativa de fazer de conta que se é alguma coisa dele, sem que se seja, que é o que a maioria das pessoas acaba escolhendo. Elas se vestem com os figurinos, com as indumentárias, com os customs, elas fazem parte do elenco, elas entram para o teatro, elas aprendem o jargão do gueto, elas descobrem os jogos de poder, elas se ataviam com as simbolizações, elas fazem parte dos ritos. Então elas são membros da igreja, que tem endereço, CPF, registro, elas são sócias beneméritas, elas participam, elas sustentam, dependendo do lugar, elas votam, decidem, escolhem, põem, tiram, removem, apitam, gritam, fazem o que querem. Mas se não obedecerem a Jesus, eu lhes digo, poderiam estar em lugares melhores. Talvez o Lions Clube do Brasil tenha menos fofoca, talvez o Rotary seja um ambiente mais fino, a maçonaria tem lá as suas espadas e os seus ritos sofisticados e antigos, porque espiritualmente falando é tudo igual. Para ser igreja tem que ser discípulo, para ser discípulo tem que obedecer o mandamento de Jesus. Se obedece o mandamento, ele diz: eu já nem vos chamo servos, eu vos chamo amigos.
porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos estou dando a conhecer. Aí a gente fica dizendo, puxa vida, então qual é o mistério? Aí ele diz que como Deus é amor, o mandamento dele é amor. E ele disse para nós o segredo do universo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí diz, quem andar assim é meu amigo, é meu discípulo. Agora existe a alternativa de não me obedecer e até fazer de conta. Mas se alguém quer, tem que querer. Embora seja Deus quem efetua em nós o querer e o realizar, isso é um assunto de Deus. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Mas como eu não sou Deus, eu só lido com o que me diz respeito. Deus é que sabe o que Ele está fazendo quanto a querer e a realizar. A minha parte é a seguinte: a ficha caiu? É a primeira pergunta. Caiu. Eu fui convencido de que o Evangelho é a razão e o significado da vida, e vida só é Evangelho? Sim. No meu coração, eu me dou por consciente de que uma existência sem o Evangelho é um caminho no contrafluxo da vida, segundo Deus? Sim, eu concordo com isto. É assim que é. Se eu digo estas coisas, se eu tenho esse acordo mental, se eu sei disso, então eu tenho que parar de ficar dizendo, Senhor, faze-me querer. Que é uma transferência, desculpem, do caramba. Tudo que é oração que eu ouço é responsabilizando Deus por fazer a gente se tornar alguma coisa. Paulo disse, é Deus que opera em nós o querer e o realizar, tanto quanto ele disse, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então essa parte do querer e do realizar é um business de Deus. E eu não sou secretário, nem da secretária da Santíssima Trindade. Eu não tenho proximidade nem com a Virgem Maria para fazer essas perguntas. E nem ela saberia. Mas uma coisa, eu sei. Eu sei quando a minha consciência dói. Eu sei quando eu sou convencido da verdade. Eu sei quando o arrependimento entra em mim. E se arrependimento entra em mim, Deus já efetuou o querer e o realizar. Porque não há ninguém que se arrependa sem que antes tenha sido movido por Deus, porque arrependimento é dom de Deus. Então um indivíduo culpado, com a consciência pesada, com vontade de mudança e de arrependimento, já está turbinado por Deus. Não tem mais que dizer, Senhor, efetua agora a mudança. Tem que levantar, tomar o leito e andar. Acabou. Então, a parte do Senhor fazer o que ele tem que fazer é dele. A do discípulo é querer. E Jesus não disse, olha, considerando que é o Pai que efetua o querer e o realizar. E assim, se apesar disso surgir, quem sabe, uma disposição e vocês sentirem uma coceira, uma cócega positiva quanto a virem após mim, após grande reflexão, consultando pai, mãe, irmãos e amigos e vendo a média ponderada da sensatez universal, sigam-me, porque eu sou uma das boas alternativas. Não. Se alguém quer, tem alternativa de não querer. Mas se quiser, é para querer. Vir. O que implica em não estagnação. O que implica em que é uma decisão andante, caminhante,
crescente, não conformada, jamais. Em processo de transformação, é a escolha por um estado mutante, permanentemente mutante, diariamente mutante, não aceitando formatações do aion, do mundo, do sistema, da era, rompendo com toda a mentalidade de rebanho, que segue o fluxo da maioria e agora seguindo no caminho estreito, ainda que sozinho, se for o caso, mas sabendo a quem segue. Por isso ele disse: alguém quer vir. Porque ele não está chamando a gente para ficar. Quem chama a gente para entrar e ficar é a instituição chamada igreja. Porque sem ficada não há salvação. Quem inventou o ficar foi a igreja. Ela não casa ninguém com Jesus. Ela diz: olha, venha domingo e fique. Fique com Jesus um pouquinho. Aí é tudo assim, visita-nos, é tudo, vem, visita, a gente só quer ser visitado. Habitado? Não. Quer ser tocado. Ser vivido por Jesus? Não. Então, quem inventou ficar com Deus foi a igreja, entre aspas. O convite de Jesus é para vir. Porque Deus não está ficando. Quem ficar vai ficar só. O que a gente precisa saber é que Deus está indo. Ele é indo e tudo quanto Ele diz sobre nós tem a ver com ser indo. Se alguém quiser vir após mim, porque tem um bocado de gente que cai na tentação de ir adiante dele. Assim como quase que Jesus disse: se alguém puder me dar uma ajuda, que eu não estou enxergando bem. Eu fui muito açoitado, vocês são mais novos. Por favor, me deem uma ajuda. Eu estou precisando de planejamento de marketing, de estratégia de operação. Alguém conhece um bom CEO para fazer o management do reino de Deus? Alguém que seja entendido de mensagens subliminares, para ver se a gente dá uma ideia para esse pessoal? Alguém com grande treinamento em hipnose, neurolinguística, ande adiante de mim. Me venda, porque olha, eu sou Deus, mas eu não sei me vender legal. Eu não sei me vender. Quem me vende bem é evangélico. Mas eu mesmo, Jesus, eu não sei. Eu não sei me vender. Eu não me ofereço daquele jeito. Eu não me proponho daquela forma. Eu não me facilito daquele modo. Eu não imploro a ninguém, pelo amor de Deus, vem a mim. Eu não digo nada disso, ao contrário. Eu sou capaz de amar e de dizer para o indivíduo: olha, meu filho, já que você diz que é bom assim, então venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E ele não veio, eu fui embora, amando, mas deixei. Teve um que disse: deixa eu só primeiro sepultar papai. E eu falei: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Teve um que disse: Senhor, deixa eu só ir me despedir dos de casa. E ele nem concessão fez. Agora compare isso tudo com esse imploramento de: venha salvar Jesus de sua carência eterna. Coitadinho, minha gente. Morreu na cruz daquele modo. Aí a gente tem que ver o Mel Gibson esfolá-lo mais do que Tiradentes foi esquartejado. E vocês lembram daqueles pregadores de antigamente, das campanhas de evangelização do passado? Que eram campanhas de Santa Inquisição no Calvário. Era campanha para ver quem era o mais habilidoso em descrever as torturas físicas de Jesus.
Aí o evangelista chegava lá e dizia, e pegaram aqueles espinhos daquele tamanho, cada vez o espinho crescia mais, e vai a coroa, e eles teciam a coroa, e teciam, e enfiavam, aí o cara chega, quase sangrava, e vai, e o chicote cantava, e a moçada, e vapo, e a cruz, aí o cara calculava o peso da cruz, o tipo de madeira, como seria mais pesada, mais menos pesada, como é que era, e como ia ralando, e a moçada batendo, e vai, era assim, aquela tortura tremenda, para ver se o pessoal ficava com pena de Jesus. Se ele morreu por você, passou esse sofrimento todo por sua causa, dá até a impressão que o sofrimento de Jesus foi aquele. Aquele ali não foi o sofrimento de Jesus. Aquilo ali é a cenografia da crucificação. Sofrimentos daquele tipo, físico, havia todo dia em Israel, pelo menos 500 nos dias de Jesus. Se você andasse do norte ao sul, você ia vendo cruzes espalhadas pelo país inteiro, porque os romanos faziam isso com regularidade e deixavam o cara morrendo 2, 3 dias como exemplo. O que mais havia nos dias de Jesus era a cruz. Ele não inventou uma, não inaugurou uma, a dele não tinha uma grife especial, era a coisa mais comum, era a cruz. Era como morte por atropelamento em Brasília. Cruz. Comum, zésima. Aí ele vem, se alguém quer vir após mim, não adiante de mim, não achando que eu estou carente, necessitado, não tentando me vender e criar discípulos emocionais da carência eterna de Deus, como se estivessem fazendo favores divinos. Ao contrário, tem que ser atrás de mim, tem que andar por onde eu for. Caminhos que eu não faço, discípulo não conhece. Caminhos que eu não escolho, discípulo não corre risco neles. Tem que ser após mim. A si mesmo se negue. E nós ficamos aqui 1h30 só no selfie. Só no negue a si mesmo, fazendo diferença entre o significado do eu real e desse eu falsificado, fantasiado, que é fruto de toda essa coletânea multifacetada que eu expliquei detalhadamente aqui. Tome a sua cruz. E cada um tem a sua. E a gente viu várias implicações da cruz, até que nós chegamos ao ponto em que eu afirmei a vocês o seguinte: que seja qual seja a cruz de cada um, nela, todavia, precisam estar presentes, têm que estar presentes, os mesmos elementos constitutivos do conteúdo da cruz de Jesus. Existem uns aspectos da cruz de Jesus que são só dele para nós, no que diz respeito a nos expiar, nos redimir, nos reconciliar com Deus. Agora, todos os demais aspectos dizem respeito a nós, na horizontalidade dos vínculos. No expiar a culpa do irmão, no redimir o próximo, na criação de pontes e de construções reconciliadoras para que sejamos chamados filhos de Deus. E aí, nós entramos naquelas 7 declarações que Jesus fez na cruz, como sendo os elementos pivotais para definir a nossa consciência do que seja levar a nossa própria cruz em qualquer que seja o contexto. Aí eu comecei falando sobre o fato de que levar sua própria cruz, que não é uma outra cruz, é como a cruz de Jesus, a cruz referência absoluta é a dele.
Levar a nossa própria cruz implica em dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não existe caminho de discipulado sem perdão ao mundo, à vida, a todos. A marca do discípulo é perdão, porque o discípulo é aquele que diz: eu fui perdoado de tudo para sempre. Por isso ele não é um credor incompassivo do próximo. Como ele foi perdoado de tudo, ele perdoa tudo. Por isso, a primeira marca da cruz é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí eu disse que para ser discípulo, o indivíduo tem que ter o mesmo olhar de Jesus, que consegue ver o potencial da graça onde ninguém consegue enxergar. No moribundo e no sentenciado ao lado, existe um filho do paraíso. Ninguém é discípulo se não tiver esse olhar da expectativa eterna projetada como bem sobre todo homem, com a expectativa de que do coração de todo homem, em qualquer lugar, e ainda que seja na mais inconcebível de todas as circunstâncias, os olhos dele possam se abrir, e se abrirem-se num átimo de qualquer que seja o instante, a graça nele está instalada, e discípulo confessa como mestre: hoje mesmo tu estarás no paraíso, meu irmão. Discípulo tem essa mania de Jesus de sair condenando as pessoas à salvação e à graça. Para ser discípulo, o indivíduo tem que carregar dentro de si a consciência da sua própria humanidade. Ele tem sede, ele tem fragilidades, ele não pode brincar com o elemento das necessidades essenciais, do mesmo modo em que ele não aceita as falsificações. Jesus disse: tenho sede. Quando deram o que não era água, ele não quis beber, ainda que fosse um entorpecente para diminuir a dor. É consciência da humanidade, mas ao mesmo tempo existe o desejo de não fazer fugas e nem rotas evasivas do que seja a realidade da vida e da condição humana. Discípulo é aquele que consegue ver o potencial de amor, de familiaridade, de solidariedade, de conciliação, de aproximação, que transcende a toda consanguineidade. É por isso que do alto da cruz ele diz à sua mãe, referindo-se a João: eis aí o teu filho, e a ele, eis aí a tua mãe. E a gente viu a extensão do significado disso. Nós vimos também que ser discípulo é conhecer e saber que a experiência de Deus pode atravessar o vale do sentimento mais agudo de desesperança e de abandono em relação a Deus. E que a consciência do discípulo tem que crescer e evoluir para ele poder dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, que é a possibilidade de tratar do seu desamparo com total intimidade com Deus. É o desamparo mais acolhido, porque é Deus meu, por que me desamparaste? É a fé que cresce para servir a Deus por nada, para ser de Deus no desamparo, usando um antropomorfismo que para alguns poderia soar até meio blasfemo, mas Deus entende. O discípulo carrega no coração esse desejo de ser de Deus, mesmo que Deus diga: eu não sou mais teu. Tem que crescer dentro de nós essa capacidade de adorar a Deus ante o absurdo, que é a fé de Abraão, no Monte Moriá. E aí, nós paramos. E hoje, eu que não ia fazer nenhum repeteco, não resisto de pena, fico morrendo de dor, com esses acessos pastorais,
de não deixar ninguém para trás, e acabo me violentando. E hoje, a gente aprende olhando para a cruz de Jesus, que ser discípulo é crer que está consumado, é declarar que está consumado, e é viver para o que já está consumado em nosso favor. Tetelestai é o brado de Jesus na cruz. É a penúltima declaração. E ele usa uma expressão que era extremamente entendida por aqueles que estavam em volta. Não importa se do aramaico para o latim, para o hebraico ou para o grego, ele usa uma expressão que tinha um significado judicial, forense, do direito. E especialmente no texto do Novo Testamento, em João, que é quem grita, esse está consumado, porque nos outros evangelhos se diz que ele deu um grande brado. Mas é João que coloca significado no brado. O brado foi, está pago. Tetelestai é a palavra que João usa no texto do evangelho, que era a palavra utilizada para designar a quitação absoluta de qualquer débito, não importando o significado do crime. Quando o indivíduo era apanhado e condenado, se afixava, escrito numa lista, os crimes pelos quais ele estava sendo condenado e encarcerado, e eram afixados à porta da sua cela. Quando chegava o tempo da remissão, da redenção, do cumprimento da pena, ou da absolvição, fosse o que fosse o critério, o oficial de justiça ia e imprimia e selava com o imprimato romano a declaração de que estava consumado. E dependendo do contexto, se fosse no mundo grego, o que ia era o imprimato do tetelestai, está pago, está consumado, está feito, está realizado. O discípulo, portanto, ao tomar a sua cruz e seguir Jesus, ele faz isso sabendo que ele segue a Jesus não porque seja o fato dele seguir a Jesus que fará com que ele chegue aonde ele deseja chegar. Ele segue a Jesus é porque ele já sabe que agora ele pode. Agora ele pode. Antes ele não podia, por mais que ele quisesse. Mas agora ele pode. Porque mesmo quando ele não pode, ele se tornou possível. Porque está pago. Porque está quitado. Então mesmo quando ele no caminho se auto-inviabiliza, ele pode se levantar imediatamente, não como aquele que tem que fazer penitências longas para ver se reencontra o tunim com Deus, porque ele pode imediatamente saber que está pago. Obviamente que isso não gera no coração do discípulo cinismo, nem uma atitude blasé, nem indiferente. Ao contrário, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que é a consciência de que está pago, tudo pago, que é o que produz em mim a pulsão, o motor, a motivação, o poder, que vai me colocar neste caminho contínuo de segui-lo.
Porque ele disse, julgando nós isto, Paulo falando, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos e nem para o si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo diz que o motor dessa disposição é a consciência produzida por essa gratidão. Em fé, está pago. Eu podia ser o criminoso ao lado. Não tenho que ir ao purgatório. Não tenho que passar por um vestibular introdutório. Não tenho que fazer um concurso público celestial. Não tenho nada disso. O homem da cruz do lado de cá, que disse, tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença àquele que blasfemava contra Jesus, passou da cruz de cá de maneira quântica para a cruz do meio, crucificado com Cristo instantaneamente. Saiu daquela sem sair de lá. Quem olhasse a cena via o homem lá. Agora o pai já não o via lá, o pai o via crucificado com o filho. Aí quando Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, é óbvio, Jesus está indo para o paraíso, quem está em Jesus está indo com ele. Está consumado. Tudo que é de Jesus agora é meu. Tudo que me matava, por isso Jesus morreu. E nele ele matou o que me matava. E o que me matava não é essa morte física. O que me matava, e mata você, e mata qualquer um, é a morte espiritual que decorre da alienação total com Deus e de um espírito que nunca é emulado pelo Espírito de Deus, porque nunca se abre para o Espírito de Deus e muitas vezes nunca se abre nem quando o Evangelho o esbofeteia. Está consumado. E o discípulo sabe que porque está tudo pago, ele é um produto do amor de Deus agora. E se isso não gerar em nós a motivação para seguir, nada mais gerará. Porque qualquer outra motivação não aproveitará. Sem amor, nada aproveitará. Você pode ser discípulo do medo. Tenho medo do inferno. Vou seguir Jesus. Não. Você está seguindo uma estrada cristã, fixa, religiosa, física, mas não está seguindo Jesus. Porque Jesus nunca foi seguido pela motivação do medo. Para seguir Jesus tem que haver a motivação do amor. Sem a motivação do amor, nada aproveitará, nem a tentativa de seguir Jesus. Não existe seguir Jesus sem amor. Então é desse está consumado que nasce essa gratidão absoluta, que coloca a gente na motivação do amor, que obedece o amor, que obedece o mandamento. A segunda dimensão desse está consumado é que ele introduz na gente a libertação de todas as falácias e das seduções, das relatividades de emancipação espiritual que nos possam ser propostas. Você abre aqui em Colossenses, no capítulo 2, se quiser abra, e você vê Paulo, antes de dizer
do está consumado, que ele fala do está consumado não com as mesmas palavras, mas descrevendo o mesmo conteúdo, aí em Colossenses 2, antes de chegar nesse momento ápice da descrição, ele diz o seguinte: ninguém vos engane, ninguém vos enrede com vãs filosofias, com os rudimentos deste mundo, com pensamentos vãos, com argumentações, com suposição de gnoses, de conhecimentos secretos que gerem autoelevação. Quando Paulo estava falando de ninguém vos engane com suas vãs filosofias, ele já se referia especialmente ao movimento gnóstico, querendo entrar no ambiente da fé, produzindo uma salvação por autoconhecimento e uma salvação de conhecimentos secretos, não compartilhados com o povo nem com o mundo. Ele já vem batendo nisso. Aí ele daí parte para a lei. Quando ele fala de vãs filosofias, ele está falando daquele público que o lia, que era impressionável com os últimos pensamentos, os últimos achados, o último filósofo, a última viagem, o último livro reflexivo, a última cogitação. Aí ele parte daí e vem para o ambiente da lei. Ele chega aqui e diz: olha, não entrem nas vãs filosofias e também não entrem nessa de autossalvação pela lei, que já é uma coisa do ambiente bem judaico daqueles dias. Um romano, por exemplo, não precisava ouvir essa mensagem da lei de Moisés, porque o romano não tinha absolutamente nada a ver com a lei de Moisés. Não adiantava vir com uma instrução do Velho Testamento para um romano, ele tinha que partir de onde ele partia. Por isso que, pregando a gregos, romanos, você não vê Paulo com a argumentação de Abraão, de Davi, nem de Salmo, nem de coisa alguma. Ele só chega e diz: olha, viveu entre nós assim, fez o bem em toda parte, curou todo mundo, expulsou o diabo, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Você crê? Quem crê vem para cá, quem não crê fica aí, vamos embora. Mas para judeu, e aquele ambiente tinha judeus também, tinha que ter o argumento da lei, que é um argumento pivotal, central. E acabou se tornando um argumento pivotal e central para o cristianismo, que ficou judaizante. Nós que éramos gentios, gastamos a maior parte do tempo discutindo essas questões judaicas da lei. Aí ele chega e diz: olha, a lei também morreu na cruz. Como ele já havia dito em Romanos, no capítulo 10, verso 14, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele disse isso, o que ele estava dizendo? Está consumado. Agora aqui em Colossenses ele diz: pois o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi inteiramente removido por Jesus e encravado na cruz. Está consumado, tetelestai, está pago. Essa lei aí insuportável, ante a qual ninguém sobrevive. Ninguém. Ninguém a obedece 100% do lado de fora e ninguém obedece nada do lado de dentro. Que foi onde Jesus disse que o bicho pega. Porque do lado de fora a gente pode, com bom condicionamento, com muito treinamento, com muito amestramento, frequentando a igreja do encantador de cães, pode ser que a gente se eduque, e aí do lado de fora o cara vai, igual um manequim, um robô, você diz assim: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz isso. É carnaval de crente, né? Eu nunca fiz, eu não farei, eu fiz, mas nunca mais farei, eu fui, mas não sou mais. Crente faz, mas não farei, fui, mas não sou mais. Ele só não é coisa nenhuma. É tudo assim. Então, aquela lei
Se você quiser saber, ela não é só aquela bondadezinha dos 10 mandamentos. Aquilo ali é a azeitona do pacote. É a azeitona. Se você quiser ver o tamanho do escrito de dívida, meu querido, entra ali naquele livro de Levítico. Não sobra nem para animal. Se o bicho mordeu o vizinho errado, pau nele até a morte. Não sobra para ninguém. Desobedeceu o papai e mamãe, pendura no madeiro e deixa pendurado lá, vivo, até que as águias do céu venham comer os olhos do cara. Casou com o tio, pedrada. É filho de uniões muito próximas, cacete. Sentiu tesão pela esposa durante a menstruação e foi lá? Uma semana de banho e sacrifício. Qualquer coisa. Dormiu com outro homem, homem com homem. Morte para os dois. Pegou a mulher do próximo, morte para ela. Para ela. Dormiu de noite. De bruço, carinho, rapazinho. Ficou excitado. Não precisa nem ter sonhado com ninguém. Nem com aquela prima do interior. Com ninguém. Teve uma poluição noturna, uma ejaculação espontânea. Coitado. Também, ó. Vai ficar lavando até não poder mais. Cortou, nasceu 8 dias. Pá! Tora o pinto. Vai, não pode, se não torar, não tem Deus. Por isso é que o nome dos 5 primeiros livros é Torá. Se não torar, não tem Deus nessas. Aí vai, as minúcias do negócio são insuportáveis. O cara tem que participar até das festas. Se for lua nova e ele não aparecer, tá danado. Tem que participar de tudo, tudo. E sábado, pelo amor de Deus, será um escrito de dívidas. Porque lá se dizia, Deus perguntou a eles no Monte Sinai, escuta, o pacote é esse. Vocês querem? Vocês querem bacalhau? Vocês querem? Aí eles, tremendo de medo, Moisés diz que eles não ousavam nem chegar perto do monte, apavorados, eles disseram, a gente quer, com uma condição, que você, Moisés, conte pra gente, porque ele não. Ouvir a voz dele nunca mais. Você conta pra nós, aí a gente quer. Mas ninguém queria. Eles não aguentaram nem a espera. Moisés demorou muito, 40 dias, aí já rolou um swing. Com um bezerro de ouro e a moçada, olha lá. Carnaval é coisa de convento santificado. O que eles fizeram ali, meu amigo, nem os egípcios sabiam fazer. Naquele deserto, com aquela raiva de Moisés, com tudo aquilo acumulado, o cara fica com tanta raiva que ele diz, eu vou me matar de fazer safadeza. Vocês conhecem esse espíritozinho. Aí, o que ocorre? O que acontece é que esse escrito de dívida, que afirmava no seu bojo, que aquele que obedecesse tudo, mas transgredisse um único mandamento, era réu de todos os outros que ele porventura obedecesse, portanto era uma lei de morte, e não de vida, de inviabilidade mesmo, era uma lei que acentuava a impossibilidade humana de autossalvação.
que mostrava sem sombra de dúvidas que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Era uma lei que chegava com aquela ação terapêutica de levar o indivíduo ao amargor da consciência mais profunda da sua impotência, para que ele dissesse: Deus, a lei é boa, santa e justa, mas eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E aí ele seria justificado, como todos os que foram justificados em Israel o foram, por essa oração de quem diz: ela é boa, santa e justa, mas eu não sou, tem misericórdia de mim. Paulo, no entanto, diz que não está consumado, da nossa cruz, o que a gente absorve e aprende é que aquele escrito de dívida todinho que era contra nós foi inteiramente removido. Inclusive não precisa mais nem botar a bandeira de Israel no púlpito. Como as igrejas por aí fazem, né? É um culto a judeu, é um negócio extraordinário. Evangélico, desculpe a expressão, isso aqui, menores não vão ouvir essa hora, mas tem um tesão psicológico por judeu, que é uma coisa louca. Você vê assim, leva esses grupos que vão comigo há 30 anos a Israel. De vez em quando você vê assim, aquele frisson. Chegam aquelas evangélicas, ai meu Deus, um judeu, fica aquele negócio, é um negócio extraordinário, né? Deve ser fixação na circuncisão. Uma curiosidade. Então, o escrito de dívida que constava contra nós, cheio de ordenanças inviáveis e impossíveis, foi inteiramente removido e encravado na cruz. Tetelestai. Ele pegou e foi em todos os cárceres, no meu cárcere, no seu cárcere, no seu cárcere, no seu cárcere, no cárcere de cada um aqui, no cárcere da Négia, foi no cárcere de todo mundo. Foi lá e pegou todas as listas, pegou a da porta da cela do Sandro, foi pegando todas as listas, todas as nossas transgressões, todo o nosso escrito de dívida, de débito, de inviabilidade humana, pegou todo o escrito de dívida. E quando o pregavam na cruz, tudo estava sendo pregado nele, não com pregos, mas com a decisão dele de chamar para si a iniquidade de nós todos. Então, quando eu tomo a minha cruz, e eu sei que está pago, está consumado, isso gera em mim um motor de gratidão, ao mesmo tempo em que gera em mim uma absolvição absoluta de toda a culpa neurótica. Deixa a reserva técnica em mim apenas para a culpa sadia, que é aquela que decorre da constatação real de que se transgrediu o mandamento do amor ou o significado da vida. Mas remove toda a culpa neurótica, toda a culpa simbólica, toda a culpa arquetípica, toda a culpa ritual, toda a culpa cerimonial, toda a culpa moral que se faça ser culpa moral por causa de pesos neuróticos colocados em nós, e fica para nós agora a lei da graça, que é consciência acerca do que seja mandamento de Deus como prática do amor, aonde não há lei, porque o amor não transgride leis. E quanto mais alguém mergulhe e se entregue ao amor de Deus, tanto menos transgressões haverá na vida desse indivíduo. E mais, quando o discípulo toma a cruz e segue, ele sabe que o está consumado implica em segurança absoluta, espiritualmente falando. Porque quando ele tomou esse escrito de dívida e encravou na cruz,
ele despojou o poder dos principados, das potestades, do mundo espiritual, dos demônios, de todos os seres visíveis e invisíveis. Despojou esse poder, arrancou esse poder que eles tinham na mão contra nós, e que era um poder que era exercido sobre e contra nós em razão da nossa culpa real e também em razão da nossa culpa neurótica, de modo que fosse pela objetividade real da culpa, fosse pelo caminho da neurose culposa, os principados e potestades se serviam desse banquete culposo e compulsivo que todos nós oferecíamos e alguns ainda oferecem em razão do pânico da transgressão da lei, e oprimiam as nossas existências, como continuam oprimindo a de todo aquele que não tomou posse ainda do fato de que isso está consumado. Mas para nós, que cremos, ele despojou já os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Por isso é que o discípulo pode andar na porta do inferno e a porta do inferno não prevalecerá contra ele, porque está consumado, os principados e potestades foram expostos ao desprezo, não tem mais esse poder sobre mim. Quando o discípulo crê que está consumado nessa extensão toda em seu favor, ele se torna um assombrador de assombrações. Ele se torna um atormentador de demônios. Ele se torna aquele cara acerca de quem o mundo invisível diz: eu sei que conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Porque não tem como você não virar um ente luminoso. Se a gente pudesse abrir os olhos espirituais, nós veríamos a ressignificação de um ser humano quando a consciência do Evangelho entra nele em fé. E ele acolhe o Espírito de Deus como selo eterno. E ele crê de todo o coração, e ele sabe que está tudo pago e feito. Nessa mesma hora, ele vira uma luz incandescente, um luzeiro nesse mundo de escuridão. Então ele vira um pânico para principados e potestades. Está pago. Ele não tem mais medo de diabo, de demônio, de assombração, de fantasma, de OVNI, do escambau, diria um nordestino, de qualquer coisa, porque está consumado. Ele sabe que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque está consumado, ele sabe de todo o coração que ele está completamente escudado. Não há débitos em lugar nenhum do universo acerca dele. Ele pode estar encalacrado ainda no Serasa e no SPC. Como aquele ladrão ou malfeitor da cruz estava encalacrado até o talo de uma coisa que ele estava falido e sem salvação. Mas foi para o paraíso. Saiu da falência para o paraíso. Esse é o salto extraordinário quando alguém se apropria em fé do que já está feito. Porque está consumado. O discípulo também anda declarando isso para a vida e para o próximo. Se tudo começa dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, as coisas todas vão terminando com ele dizendo: eles não só sabem o que fazem, mas Pai, está pago por eles. De modo que um discípulo é um ser que caminha fazendo afirmações vicárias.
É um ser que caminha afirmando que tudo já convergiu para Ele. Ele é um libertador de almas e espíritos no mundo, porque Ele declara que está consumado. Ele declara que assim como foi com Jesus, também é com Ele. Que agora o Espírito de Deus está sobre Ele pelo que o ungiu, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor, porque está consumado. E ele se une a Jesus nessa tarefa. Quando Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, o discípulo aceita o modelo do envio de Jesus como o modelo do seu próprio envio. E se Jesus declara que está consumado, ele é um repetidor disso. A partir do benefício que ele recebeu, ele o estende com a convicção visceral dos perdoados, o perdão a todos os seres humanos. Na quarta-feira que vem eu vou prosseguir falando sobre Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que seria a minha intenção hoje, falar as duas coisas. Mas como vocês, eu vou transferir, me fizeram ter que repetir tudo outra vez, ainda que numa viagem de OVNI, eu não pude falar nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas quem estiver interessado em nas mãos de Deus entregar o seu espírito, venha na quarta-feira que vem. Aí vai ter um monte de gente faltando, porque fica pensando que essa é a oração que o cara faz na hora de morrer, né? Se não é essa, eu não quero fazer, não. Essa eu vou reservar para a última hora. É uma declaração que virou até superstição para crente. Se ele chegar e vir a mãezinha dele, de 70 anos, deitada, com uma febre danada, e ela olhar assim para ele, para o filho, e dizer, ai Deus, ai meu filho, ai Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na mesma hora ele diz, mamãe, não diga isso. Não é agora, mamãe. Para com isso, está repreendido. Você gosta de entregar o espírito na mão de Deus? Antes da hora, não. Não. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito hoje, eu entrego o meu espírito todo dia. Porque afinal de contas, o nosso existir em Cristo é morrer diário. É todo dia renovando a entrega disso, mas nós temos muitas coisas para ver a respeito disso que ficarão para quarta-feira que vem. Para vocês que estão aqui e para os muitos mais que nos assistem pela Vem Ver TV em tantos lugares do mundo, né? Vamos ficar em pé? E agora olha aqui para mim. Você não sente que uma coisa estranha está acontecendo com você? Que você não tem tido assim saltos súbitos, frenéticos, nada catártico. Fui lá, ouvi o Caio e tremi todinho, caí, me balancei, essa coisa toda. Não, você fica aí na sua, mas negue se for capaz. Se semana a semana não tem um software novo rodando aí dentro de você. Em alguma dimensão da sua consciência algo muda, algo muda, algo muda, algo muda. E você não vai nem notando. E o trabalho contínuo do Espírito vai crescendo em você. Aqui e ali tem um setback. Aqui e ali tem uma tropeçada, mas você já cai de joelho, já cai em pé. E já cai andando e sabendo o caminho. E dando razão a Deus, não discutindo com Ele, conformando seu coração com a vontade dEle, aceitando que você não tem vocação para ser bonsai decorativo em lugar nenhum, mas que você nasceu para ser um carvalho de justiça, para ser uma grande sombra
no mundo, na vida, para muita gente, que esse é o seu chamado, que ninguém aqui é coitadinho, que não tem privilégio maior do que ser discípulo, não tem escolha mais poderosa do que querer, não tem a alternativa mais bem escolhida do que dizer é esta, não tem coragem mais forte do que seguir, não tem sabedoria maior do que ir após ele, e não tem decisão que seja vida, para além dessa de dizer, paradoxalmente, é de aceitar essa cruz que vai me fazer um ser liberto de todo ódio, capaz de perdão a tudo e todos, que vai colocar dentro de mim esse sentimento de uma familiaridade que transcende a genética e que pode me irmanar a todo ser humano, que pode me fazer pai, mãe, filho, filha, que pode me gerar vínculos, que pode me aproximar, que pode me fazer parte de uma família maior do que o mundo. E quando isso vai entrando e você vai dizendo, não, eu não preciso fazer de conta que não sou gente, eu tenho sede, eu tenho carência, eu tenho necessidades, agora eu só não transformo pedra em pães, eu não aceito no lugar de água uma carreira de pó. E nem qualquer uma outra coisa que vá fazer a minha vida não ser mais aquela vida que carrega a mente lúcida de um ser que fez opção pela verdade e pela realidade. E aí você vai aprendendo que vida é ser de Deus apesar de Deus muitas vezes, é ser de Deus contra a esperança, é esperar contra a esperança, é crescer para dar aquele grito de Jó quando não entendia mais nada, e ele diz, quem é que eu tenho na terra, quem é que eu tenho no céu? Não tem ninguém na terra que me defenda, e no céu, não sei quem é que pode defender a minha causa, mas uma coisa eu sei, eu constituo Deus meu advogado contra Deus. Eles é que se entendam e façam uma síntese boa a meu respeito. Esse é um homem que disse, Deus meu, por que me desamparaste? E ficou lá. Aí a gente aprende que o discípulo vê potencial de paraíso no lixo. Que o discípulo sabe que ele está justificado e pago e que não há nenhuma condenação sobre ele. Agora, me diga, aonde no planeta Terra ou no universo você já ouviu uma oferta de vida que seja mais vida do que essa oferta em Jesus? O convite é para tomar a cruz e o benefício é todo libertação. Livre de tudo, com a mente expandida no amor de Deus, confiante, segura, perdoada, perdoando, amando, acolhendo, incluindo, vendo o bem onde ninguém vê nada, vendo Deus onde só parece haver absurdo. E se sabendo totalmente de Deus e totalmente limpo e totalmente justo, não porque Ele próprio seja, mas porque Ele está em Cristo. O que pode ser melhor do que isso, meu irmão? Esse é o Evangelho. Eu espero que você o ame. Eu espero que você o acolha. Eu espero que ele não seja vão na sua vida, nem na minha vida. Não quero que ele seja vão na minha vida. Eu não quero que o Evangelho seja vão na minha vida. Eu não quero.
E em nome de Jesus ele nunca será, como ele nunca foi.